Você já reparou que as guerras, as pandemias, as crises, tudo que acontece em nível universal, em nível mundial tem se multiplicado? E tudo isso, gente, leva nós a crermos que Jesus está voltando. Mas será mesmo? E se eu te dissesse que o verdadeiro sinal que Jesus disse no seu sermão apocalíptico ainda está se cumprindo? Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar no nome de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oi, meu nome é Amanda Silveira e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fim dos tempos. Será que os sinais estão acontecendo? Será que é o sinal? Ou será que são vários sinais? E é importante a gente analisar as passagens, né, de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são sermões escatológicos. Jesus e os profetas, eles sempre falavam para aquela época e para coisas vindouras. Então, quando os profetas do Antigo Testamento iam falar sobre juízo naquele tempo, eles também se referiam ao juízo que viria futuramente. Então, o que Jesus falou nesse sermão era sobre o que aconteceria em um futuro próximo, em algo relacionado àquele tempo, e o que também aconteceria no fim dos tempos. E a gente vai analisar aqui essa passagem, a gente vai falar um pouquinho sobre esses sinais e dando foco na parte evangelística, que é a nossa função. Vamos abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Eu vou começar lendo aqui a partir do verso 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, eu vou fazer por partes. Por quê? Nessa parte aqui, nesse versículo, os discípulos perguntaram em relação à destruição do templo, que foi o que Jesus falou um pouquinho antes, que não ficaria ali pedra sobre pedra e que o templo seria destruído. Esse foi o entendimento. E os discípulos, em meio às suas dúvidas, se perguntaram: Me diga então, Senhor, que sinal que isso irá acontecer? E aí entra a parte dos sinais. Porque aqui o apóstolo pergunta qual sinal, mas Jesus vem e descreve sinais. O que a gente precisa avaliar aqui? Para aquela época, o templo era tudo, então se destruísse o templo, para ele seria o fim do mundo. Só que Jesus vem e fala sobre a destruição do templo, sobre o que aconteceria ali naquele momento, mas, consequentemente, futuramente, que geraria o fim do mundo, que no caso é a sua volta, a volta de Jesus. E aí ele continua no versículo 4. Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos analisar então esses sinais visíveis. Quando Jesus fala isso, ele não fala para que a gente se desespere, mas ele fala para que a gente esteja em alerta e preparados para o que vai acontecer. Então, quando ele fala que guerras e rumores de guerra, é algo a avaliar no sentido de que o que ele fala vai acontecer, porque naquela época, não havia guerra. Naquela época, gente, existia a Pax Romana. Como o país ali, como a região ali de Israel estava sob o domínio do Império Romano, então existia a Pax Romana, então não tinha guerra, era algo realmente totalmente em paz. Então, quando Jesus falou vai acontecer guerras, quer dizer que futuramente isso seria algo a acontecer, mas que ainda não era o fim. Então, não quer dizer que agora estamos exatamente no fim porque está acontecendo guerras. Porque as guerras, elas estão acontecendo há um certo tempo já. Então hoje, quando a gente avalia essas guerras globais, essas guerras locais que estão acontecendo, nada mais é do que uma profecia de Jesus. Jesus falou assim, vai acontecer essas guerras. Então a gente está vivendo uma profecia que o próprio Jesus falou. Porque naquela época não existia guerra por conta da Pax Romana. Quando ele fala, pois é necessário que assim aconteça, no versículo 6, olha que interessante. É preciso que haja guerra, porque se não houver guerra, por que o mundo vai precisar de um rei pacificador? Por quê? Então, é necessário que haja guerra
para que venha um rei trazendo paz a tudo isso. E isso significa, gente, que nós não conseguimos resolver os nossos próprios conflitos. Nós, seres humanos, somos a prova de que sem Deus, gente, a gente não consegue resolver nada na vida. Então é por isso que existe isso de ter guerras, rumores de guerras, terremoto. Em 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa passagem mais à frente, que envolve também a parte do anticristo. Depois ele fala sobre fomes, terremotos, pestes, né? A gente está avaliando, gente, as passagens paralelo também, tá? De Marcos 13 e Lucas 21. Então, quando ele fala em fome, terremotos, a gente consegue ver tudo isso crescendo numa escala global. A Terra, gente, a Terra está em agonia. Mas tudo isso, não sei se eu já falei em algum vídeo aqui meu, mas tudo isso é relacionado à queda de Adão e Eva. A queda de Adão e Eva, gente, a queda do homem que proporcionou tudo isso em larga escala, assim. Tudo que acontece é a culpa do pecado que entrou no mundo. E quando a gente fala em fomes, terremotos, enfim, pandemias, pestes, tudo isso revela que nós somos vulneráveis. E nós precisamos de alguém que venha para nos resgatar. Nós temos essa facilidade de controle social. E quando ele fala que tudo isso será Quando ele fala que tudo isso é necessário que aconteça, é de fato para mostrar que nós, sozinhos, não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos resolver os nossos conflitos, por isso as guerras, e por isso que ele precisar voltará. Nós não conseguimos ser pessoas que não são vulneráveis, por isso precisará de um Salvador. Então acontece fomes, guerras, terremotos, tudo isso, para nos mostrar que nós somos completamente vulneráveis e precisamos de alguém para nos governar de fato, porque se não houver um rei para nos governar, se não houver o nosso Senhor para nos governar, nós ficamos muito suscetíveis a controles, a coisas sociais, suscetíveis a todo esse controle político, econômico, enfim, diversas outras coisas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui sobre esse controle mundial. Continuando aqui, eu vou ler o versículo 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiado por todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair, odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. A gente ainda não chegou no verdadeiro sinal. Quando a gente fala que de ódio, de tortura, que as pessoas morrerão pelo nome de Jesus, isso já aconteceu, né? Os apóstolos, eles morreram pelo nome de Jesus. E acontece também aqui no nosso país, até agora, nós temos essa liberdade de poder pregar o evangelho. Mas, gente, existem países que, por nunca ouvir falar do nome de Jesus, quando é pregado, as pessoas são perseguidas sim. Tem países que a Bíblia não pode entrar. Enfim, existe a perseguição. E ele está falando que haverá isso. Muitos abandonarão a fé. Então aqui vai entrar a cultura de cancelamento, egoísmo, tudo que envolva essa polarização, essa escolha de um lado, sabe? E aí aqui, quando ele fala que haverão falsos profetas e que enganarão a muitos, isso é verdade. Hoje, gente, pode analisar o quanto de falso profeta que existe, pregando em nome de Jesus, mas com pregações bem generalistas, profecias generalistas, pessoas que profetizam o seu CPF, enfim, gente, isso aí é algo que você consegue achar de maneira muito fácil. Então Jesus estava alertando coisas que viriam a acontecer. Porém, gente, ele fala que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então aqueles que defenderem o nome do Senhor e que até o fim, gente, até o fim, conseguir sustentar a sua fé, esse sim será salvo. Porque se acontecer a grande tribulação agora, se o anticristo começar a governar agora, será que nós seríamos fiéis? Será que se você fosse perseguido, você seria fiel? É aí que entra a verdadeira fé no nome de Jesus Cristo. Então isso aqui, gente, são sinais. Isso aqui são o princípio das dores. Quando a gente fala o princípio das dores, eu nunca estive grávida, mas o princípio das dores é quando começa ali as contrações, mas não quer dizer que o bebê ainda vai nascer naquele momento. Então tudo isso
seria os princípios das dores, como ele falou no versículo 8. Agora, quando a gente fala e qual é o verdadeiro sinal? Estamos no versículo 14, é o que eu vou ler agora. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aqui ele está falando que vai acontecer algo global, em um nível global. O evangelho, gente, ele deve ser pregado pelo mundo inteiro. Não quer dizer que todas as pessoas literalmente ouvirão o nome de Jesus, mas que todas as nações, todos os países ouvirão falar no nome de Jesus. Aí sim virá o fim. Que na verdade não seria o fim do mundo, mas o fim de tudo o que há de ruim nessa terra. Neste momento em que todas as nações tiverem ouvido falar no nome de Jesus Cristo, aí sim será o fim. Então, hoje, a gente está mais perto. Por que a gente está mais perto? Porque para alcançar um nível mundial, um nível universal, nós precisamos de algo universal. E hoje a gente consegue ver a internet. Então, através da internet, é possível que nós conseguimos alcançar todas as nações. E quando for a hora certa, gente, o Senhor vai fazer acontecer de uma forma que a gente não vai conseguir imaginar. Quando for a hora certa, através da internet, através de qualquer coisa, vai haver um espalhamento do nome de Jesus Cristo, que todas as nações ouvirão o seu nome. Então, o verdadeiro sinal não é guerra, não é rumores de guerra. Isso tudo faz parte do princípio das dores. Isso tudo faz parte da profecia que Jesus falou que iria acontecer. Então, se ele falou que ia acontecer guerra em uma época que não tinha guerra e hoje a gente consegue ver as guerras, é porque o que ele falou é verdade. E o que ele fala para o tempo vindouro vai acontecer. Então não precisamos ter dúvidas, porque se não existia guerra, se não existia fome, se não existia peste, não existia essas coisas, e hoje existe, é porque ele tem muita certeza do que ele está falando e ele tem muita certeza de quem ele é. O evangelho, gente, ele precisa ser pregado, proclamado, vivido, experimentado assim, encarnado, para todo mundo ouvir, todo o mundo. Agora eu trouxe dados para vocês do Joshua Project, que eles são responsáveis por fazer missões, enfim, viajar o mundo pregando o evangelho. E mais de 3,3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar no nome de Jesus. Isso representa, gente, 42% da população mundial. 42%. E o triste é que a outra parte também, muitos ouviram falar, mas nem deram importância. Então, assim, mais de 40% da população mundial nunca ouviu falar no nome de Jesus. Você acha mesmo que ele vai voltar, permitindo com que essas pessoas não tenham ouvido falar do seu nome? É neste momento que entra a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de nós como membros formando o corpo de Cristo para divulgar o evangelho. Não quer dizer que todo mundo vai usar a internet. Não quer dizer que todo mundo tem que sair viajando. Não. Cada um tem o seu chamado, mas nós precisamos fazer o nosso chamado. Nós precisamos cumprir o que Deus nos entregou. Nós precisamos ser mordomos bons, fiéis, servos bons e servos fiéis. Toda essa profecia aqui, gente, não é um juízo final. Guerras, rumores de guerra, doenças, tortura, tudo isso não é profecia de um juízo. Tudo isso aqui é um chamado para nós evangelizarmos. Ah, mas meu chamado não é ser evangelista. Eu acredito que todos são chamados para ser evangelista. Todos nós, quando conhecemos a Jesus verdadeiramente, nós queremos gritar aos quatro ventos, aos quatro cantos, quem é Jesus? Então nós temos isso intrinsecamente em nós. Porém, existem pessoas que têm chamado de pastor, de mestre, são 5, né? Pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. Então, existem esses 5, mas eu acredito que todos se encaixam no evangelismo, porque nós precisamos falar o nome dele, só que aí, através disso, você usa o seu chamado em específico para ser um evangelista, para levar o nome de Jesus. E assim, gente, a pergunta que nós devemos fazer todos os dias não é quando ele virá. Nossa, ele vai voltar nos próximos 50 anos, porque eu pensava muito assim. Até eu estudar para fazer esse vídeo, eu pensava que eu nem veria neto. Eu pensava que Jesus ia voltar, tipo, pra ontem, assim, real.
Mas depois que eu estudei e vi esses dados, a gente não pode falar. Mas a gente também não pode ficar se fazendo essa pergunta, quando ele virá? A gente precisa se perguntar o que nós precisamos fazer até que ele venha. Ou o que nós precisamos fazer para que ele venha. O que nós precisamos fazer para acelerar a vinda de Jesus. Nós precisamos acelerar a vinda de Jesus. E é aí que entra o poder do evangelho. O poder evangelístico que eu amo, né? Eu amo de paixão, assim. Eu tenho plena convicção que meu chamado é ser evangelista. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui da grande tribulação, só para deixar claro que existe, então, o princípio das dores, a grande tribulação, que é o momento das dores mais intensas, e aí então vem a vinda do Filho do Homem. Quando ele fala no versículo 15, continuando no mesmo capítulo, quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no alto da casa não desça para retirar as coisas, quem estiver no campo não volte. E ele continua, né? Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, esses serão abreviados. E aí aqui ele continua e fala que surgirão falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais, milagres, e que, se possível, enganaria até os escolhidos. O que ele está dizendo aqui, né? Quer dizer, o que a gente precisa entender, quando ele fala que quando vier a abominação, né, a profanação abominável, isso aqui ele está se referindo mais uma vez à destruição do templo. Naquela época, o templo foi destruído no ano 70 pelo governador Tito, o império foi invadido, enfim. E aí, por conta disso, era uma abominação assoladora, como foi predito já no Antigo Testamento. E aqui, quando ele fala, né, ai das grávidas, ai de quem estiver no campo, então a tomada da região ali seria algo tão intenso, uma guerra tão intensa, que eles não conseguiriam correr. Como que uma grávida vai correr no meio do desespero, amamentando com o bebê no colo? Então, isso aqui, gente, se refere à tomada do templo, à queda, né? Porque a queda do templo foi no ano 70 depois de Cristo. E aí ele continua dizendo, e aí mais para frente ele fala que surgirão falsos profetas, que haverá uma grande tribulação. Aí aqui ele já vai para a parte escatológica. Então lembra que eu falei? Eles profetizavam Jesus e os profetas para coisas daquele tempo, um pouco mais à frente daquele tempo, e depois há muitos e muitos anos para frente. E aí ele vai entrar então na vinda do Filho do Homem. E aí ele fala, logo depois da tribulação daqueles dias, então ele está falando após tudo isso aqui, após a destruição do templo, após essa tribulação, aí sim, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens. Olha isso, que maravilha! Por que é tão separado assim, é tão dividido, né? Jesus, ele ordenou tudo da forma com que ia ser. Então, ele representou de fato o nascimento de um bebê. Então, primeiro vinha aqui o princípio das dores, depois viria a grande tribulação, que é a intensificação das dores, e o nascimento, que é quando ele for retornar. Tudo isso aqui, gente, está relacionado a um sistema do anticristo e a falsa paz. Quando a gente lê lá em Apocalipse 13, depois eu recomendo que vocês deem uma lida, lá fala que o governo do anticristo vai ser algo único, de controle total, global, com marca na mão e na testa, que é vamos dizer assim, o inimigo ele não consegue criar algo novo, então ele tem que perverter o que Deus já criou. E quando ele fala de marca na mão e marca na testa, está se referindo sobre a lei de Deus lá em Êxodo 13, 9. Então o inimigo ele vem para deturbar tudo isso. Então, o que isso tem a ver com o fim do mundo, Amanda? Porque quando o anticristo vier, gente, a gente precisa estar ciente de que haverá algo global. Então, para haver algo global, a gente precisa estar atentos à internet, gente. Precisamos estar atentos à inteligência artificial, por mais que é algo muito bom. Nós precisamos estar atentos a ataques terroristas, ataques cibernéticos, a economia, bolsa de valores,
Tudo isso que tem um nível mundial em que se algo der errado, o mundo inteiro é afetado, nós precisamos ter muita cautela. Nós precisamos ter cautela ao utilizar a inteligência artificial, ao utilizar a própria internet. Nós precisamos ter cautela, porque são coisas que dominam a nível mundial. Então, quando o anticristo vier, ele vai tomar conta dessas áreas todas, porque vai ser um governo único, um controle total. E aí ele trará uma falsa solução. Seria uma liberdade diante de uma ameaça. Então o anticristo vem, ameaça, e aí haverá a falsa paz, que é 1 Tessalonicenses 5,3, que eu li lá no início para vocês, que é uma falsa paz. Quando vier essa falsa paz, está dizendo assim, ó, deixa eu ler aqui. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando isso aqui acontecer, gente? Quando o mundo estiver em paz, não é que vai ter guerra, não vai ter nada disso. O mundo decretou paz. Um governante único decretou paz. Aí sim vai ser o início da destruição. Esse líder político, que vai parecer ser salvador, mas é uma pessoa que negará a Cristo e fará muitas pessoas negarem ao Senhor. Isso tudo, às vezes, se torna uma distração. Nós não precisamos ficar distraídos com os sinais de guerras, enfim, tudo isso que eu falei. Nós precisamos estar atentos a como o evangelho vai ser pregado. Jesus não focou em pregar o reino. Jesus não focou em anunciar o reino. Então nós precisamos focar em anunciar o reino. Nós precisamos focar em viver o evangelho e anunciar quão boas novas ele fez na nossa vida. A volta de Jesus, gente, ela não é um motivo de medo, mas sim um motivo de preparo, de vigilância. Então, nós podemos estar no fim dos tempos? Podemos, porque está mais perto do que antes, porque é isso que eu falei para vocês. Existe algo global que nunca houve antes na história. No século XXI, existem coisas que estão atingindo níveis mundiais, então a gente precisa sim estar atentos. Mas o evangelho precisa ser pregado. Se Jesus voltar amanhã, que é o que muitos acham que ele vai voltar agora esse ano, ou se Jesus voltar daqui 50, 100 anos, nós precisamos fazer o nosso papel. Não é perguntar a data que ele vai voltar, gente, é perguntar o que vamos fazer para que ele venha logo. Nós precisamos ficar atentos, igual atalaias, vigiando todos os dias, para que quando ele vier, nós sejamos levados com ele. Nós somos a noiva de Cristo. Nós precisamos estar com a nossa fé viva, sabe? Buscando intimidade. Nós precisamos orar pelas nações, se envolver em coisas que vão impactar também a vida de outras pessoas. Às vezes, você sendo mãe, não tem talvez um chamado de pregar para as nações, mas você pregando para o seu próprio filho fará com que o evangelho seja espalhado de uma certa forma. Então, esteja pronta. Descubra o seu chamado, descubra para que Deus te chamou nessa terra, porque às vezes o seu chamado envolve a sua própria empresa, às vezes o seu chamado envolve a sua família, enfim, existem vários chamados, mas todos eles levam a uma única coisa, que é anunciar o evangelho, é anunciar o reino de Deus. Então, não se preocupe com as guerras que estão acontecendo no sentido, meu Deus, é um sinal de que Jesus está voltando. Gente, se Jesus voltasse agora, para mim estava maravilhoso. Nós precisamos ansiar pela volta dele. Se é o fim dos tempos, que seja, mas nós precisamos anunciar a vinda dele, porque quando ele vier, gente, para quem está nele, sabe? Para nós que estamos nos seus ramos, sabe? Enxertados na própria árvore, não tem preocupação, não tem medo. Para mim, eu não vejo medo algum, porque eu sei em quem eu creio. E assim tem que ser com você. Se você sabe em quem você crê, você precisa espalhar, porque ele falou: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Vai acontecer algo a nível global. Então não se preocupe, mais de 42% das pessoas não conhecem o nome de Jesus e a nossa missão é pregar o seu nome em todo lugar que a gente puder pregar. Esteja com o seu coração atento, fervoroso, prontos para proclamar o evangelho no reino de Deus. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha tido um entendimento, porque eu mesma acreditava que Jesus ia voltar para ontem, mas analisando e vendo, por mais que as coisas estão acontecendo, a gente tem a certeza de que ele só vai voltar quando todas as nações tiverem ouvido seu nome.
E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo, você acha que a gente está vivendo o fim dos tempos? E eu te vejo no próximo vídeo.